Muito bem, pode abrir a sua Bíblia, Mateus capítulo 5, nosso texto central. Quero dar boa noite a todos e também bem-vindos àqueles que estão nos visitando. Bom ter vocês conosco. Logo mais no programa, o pastor vai reconhecê-lo e queremos dar os bem-vindos para você e outros irmãos da igreja. Também não demore, o mais breve possível, vá lá, cumprimenta, logo que nós tivermos tempo de cumprimentar os visitantes. Muito bem, Mateus capítulo 5, versículo 9. Eu espero que quando você estiver lendo esses versículos agora, ajuda você a entender um pouquinho mais e relembrar o que está por detrás de cada um desses versículos. Estava pensando, interessante, parece que cada um desses versículos, da maneira que estamos estudando, parece aquele arquivo zipado. Não sei se você consegue entender isso. É quando você pega um arquivo e você zipa, você tenta diminuir ele, né, o espaço. Mas quando você abre aquele arquivo, então ele assume o tamanho. Jesus ele coloca em poucas palavras, mas quando você abre tem bastante ensinamento, bastante coisa que dá para a gente aprender. Algumas vezes se resume a 7, 8 palavras, mas a gente consegue ficar meditando e quase dá para fazer uma série de estudos, não só em cada um desses, não só fazer a série pensando sobre cada uma das bem-aventuranças, mas cada bem-aventurança abre uma janela de muitos ensinamentos dentro da palavra de Deus, de acordo com aquilo que Jesus Cristo nos mostra. Então, olhando aí o nosso gráfico, eu quero só de maneira bem rápida passar, e nós vamos falar sobre hoje a 7ª bem-aventurança, e nós estamos começando aí, nós já vimos o 1, versículo 1, no versículo 3, a primeira bem-aventurança fala que nós somos falidos espiritualmente, nós não temos recursos em nós mesmos para merecer nada de Deus, tudo que nós ganhamos é da sua bondade, da sua misericórdia. Nós vimos no versículo 4, a segunda bem-aventurança fala que nós somos quebrados, nós devemos nos quebrantar diante do Senhor. Por isso os que choram, interessante, muitas vezes nós temos uma visão romântica dessas bem-aventuranças. Coisas que é bonito de falar, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mas não é nesse sentido que Jesus está falando. Ele está falando, é um chorar de compreender que nós não temos recursos. É um chorar que é resultado do versículo 3. Porque eu entendo que eu não tenho condições de mérito diante de Deus, não há nada que eu possa ganhar salvação. Então isso me traz a ser quebrantado pelo Senhor e buscar dele, receber dele todo o conforto, de todo cuidado. E aí versículo 5 fala sobre ser manso, ou ser rendido ao Senhor. Deixar ele estar no controle. Deixar ele assumir o trono do nosso coração. E ele reinar, assumir o lugar que é de direito, é dele. Porque ele conquistou esse lugar. E aí traz a fome de Deus, um desejo de conhecer mais. Ele fala como fome e sede. As coisas mais elementares da vida, de qualquer ser humano. Nós podemos ficar sem roubo, podemos ficar sem bens materiais, mesmo que às vezes você ache que não consegue ficar sem seu celular. Mas a grande verdade é que nós podemos sim, e até as coisas mais elementares, como comer e beber, nós podemos encontrar em Deus satisfação, é isso que Ele está tratando. Essas primeiras 4 bem-aventuranças tratam muito do nosso entendimento, da nossa compreensão, da nossa crença. Isso então Jesus caminha de modo sutil. As próximas 4 bem-aventuranças, elas vão trazer um tratamento de o que nós vamos fazer à luz de tudo isso que nós entendemos. Isso deve mudar nosso relacionamento com outros. Dá até para perceber dentro das bem-aventuranças os 2 grandes mandamentos, que é o primeiro mandamento, ama o Senhor sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, de todo o teu coração. E as próximas bem-aventuranças vai falar do nosso relacionamento com os outros, compadecidos, compreender aqueles que sofrem. Da mesma maneira que nós fomos consolados com o consolo do Senhor. Versículo 8, nós falamos semana passada, fala sobre autenticidade, puros de coração. Pessoas que são íntegras, verdadeiras, honestas. Não existe aquela hipocrisia, as máscaras que muitas vezes nós usamos. Precisamos deixar Cristo tirar essas máscaras. Eu estava pensando como é difícil, como a vida pode ser mais leve, você viver sem ter que carregar aquela caixa de máscaras. Você não precisa disso, deixa essa caixa aos pés da cruz. E aí pode viver sem máscaras, viver com o rosto que Deus te deu, sem colocar outros rostos nele. E hoje
nós chegamos então nessa 7ª bem-aventurança que fala sobre os pacificadores. Olha comigo o versículo 7. Versículo 9, perdão. Estou olhando o número 7 aqui. Versículo 9 diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Vamos orar. Querido Deus, estamos diante do Senhor e obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem nos mostrado na sua palavra. Maneira como o Senhor descreve o verdadeiro discípulo, aquele que vai seguir o Senhor. Quais são os passos, o modo de viver, o modo de andar, o modo de se apresentar diante do Senhor e refletir o Senhor aonde nós estamos, no mundo onde o Senhor nos colocou. Nesse momento da história, nesse momento onde nós estamos vivendo, nosso papel que nós vamos desempenhar, de entender do Senhor, da sua verdade, do lugar onde o Senhor nos coloca, onde nós podemos ser influência para pessoas que estão à nossa volta. Pessoas que podem conhecer o mundo que está em conflito, o mundo muitas vezes que está sofrendo de ansiedade, sofrendo de depressão, sofrendo de diversos problemas do coração, da mente, está buscando paz e não vai encontrar essa paz que não seja no Senhor. Então nos ajuda a ser esse instrumento do Senhor, que nós possamos ser os pacificadores, e levar a verdadeira paz, a paz da mente, a paz do coração, a paz dos conflitos, através de um relacionamento com o Senhor. Só no Senhor nós podemos encontrar essa paz. Nos ajuda, Deus, a entender esse versículo hoje à noite. É o que eu te peço e agradeço e desejar em nome de Cristo. Amém. Muito bem, alguns anos atrás foi celebrado, alguns dias atrás, esse ano foi celebrado aí os 50 anos da ida do homem à Lua. E um dos lugares que foi escolhido pelos astronautas para pousar a nave espacial, o local do pouso é chamado Mar da Tranquilidade. Nesse período onde estava acontecendo o pouso do homem na Lua, um dos grandes evangelistas que faleceu ano passado, chamado Billy Graham, ele fez uma frase e isso ecoou bastante durante esse período em que estava acontecendo o pouso do homem da Lua. E ele fez a seguinte frase: é fácil saber porque esse lugar é tão maravilhosamente pacífico e tranquilo. É fácil saber porque o nome desse lugar é Mar da Tranquilidade. Porque nenhuma pessoa já esteve lá antes. Permita que vivam algumas pessoas naquele lugar e logo você vai ter que mudar, porque esse nome não vai ser mais adequado. É Mar de Tranquilidade lá na Lua porque não tem nenhum ser humano lá. Porque a partir do momento que tiver alguém lá, vai ter conflito, vai ter dificuldades. E isso nos leva a uma boa pergunta: qual que é a origem dos desentendimentos? Qual é a origem dos conflitos, das lutas, a origem das guerras? De acordo com a palavra de Deus, ela tem origem num lugar: nos desejos egoístas do nosso coração. Desde Adão e Eva, desde o pecado, desde a queda, desde a desobediência de Adão e Eva, até hoje nós estamos sofrendo as consequências dessa queda. Ou seja, a origem dos nossos conflitos uns com os outros, os nossos conflitos pessoais internos e até mesmo o nosso conflito com Deus é resultado dessa queda. No centro desse conflito, nesse conflito incessante, o que Jesus Cristo fala? Ele diz: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O Senhor Jesus Cristo demonstra ser o maior pacificador que o mundo já conheceu. Por isso que Ele pode nos desafiar. Ele pode desafiar seus discípulos, Ele pode desafiar qualquer pessoa, em qualquer momento da história, para seguir seu exemplo. Ele está dizendo que seja alguém que promove a paz. Seja aquele que promove a conciliação, a reconciliação, a restauração. Então eu gostaria de começar examinando essa bem-aventurança juntos e considerar o que é que Jesus Cristo quer dizer quando Ele diz isso. O que Ele quer dizer quando Ele nos chama para viver dessa forma. Então, talvez a primeira pergunta é: o que é paz? Quando fala paz, o que você entende? O que é paz para você? O que as pessoas ao nosso redor entendem? Tem um jogo que os jovens, bem famoso,
É um joguinho de computador, o último a sobreviver, chegar no final do jogo, né, ganha. E aí, geralmente, uma batalha de 100 pessoas, tem uma região, um mapa, ele cai naquele lugar e ele tem que promover, sobreviver, né, matar o seu inimigo. E chegaram até o final. E um dos jogadores aí bem famosos, alguém perguntando para ele o que é paz. Ele respondeu: paz é aquele momento quando todos estão recarregando suas armas. Porque muitas vezes é aquele momento que está no jogo e está um silêncio, mas por quê? Está cada um lá no seu canto se escondendo e tem que recarregar as armas. Então você fala, tem paz, né? Está tudo tranquilo, mas não. Logo, logo começa a batalha. Daquele intervalo que não tem nada acontecendo, então alguns chamam de paz. Não. É aquele momento que todo mundo está recarregando as suas armas. Infelizmente, muitas vezes para o mundo, é isso que é o cessar da batalha. É só se preparar para começar de novo. É só esperar um momento, um intervalo, para reunir forças para voltar para a luta. Eu conheci um jovem que eu achei interessante a frase que ele disse. Ele falou, eu sou um tipo de pessoa, estava falando para mim, que eu dou um boi para não entrar numa briga. E eu dou uma boiada para sair logo dela se eu descobrir que eu acabei entrando numa. Mas geralmente as pessoas não são assim. Você sabe que a frase é o contrário, né? Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Ou seja, eu não quero entrar, mas se eu entrar, aí a coisa vai ficar feia. Mas eu achei interessante a maneira como ele disse, né? Olha, eu dou para não entrar, e se eu descobrir que eu estou numa, eu dou para sair logo. Eu não quero conflito, eu não quero briga, eu não quero desentendimento. Mas o que é paz? O que é interessante, eu estou quase arriscando para dizer que a Bíblia é um livro de paz. A Bíblia fala muito sobre paz. No Antigo Testamento o termo é shalom, e é bem interessante que essa palavra shalom, ela é muito ligada com a pessoa de Deus. Não é só tem a paz, mas é a paz que vem do Senhor. E a palavra Irene no grego, tem alguma Irene aqui na igreja? Alguém que se chama Irene no nome? Conhece alguma Irene? Ah, Irene não está? Tem? Olha que legal. Então, Irene, o nome Irene significa paz. E o termo paz, ele aparece cerca de 400 vezes na Bíblia. Só para você ter ideia, a palavra batismo aparece em torno de 15 vezes. E é um termo tão importante para a gente, né? Batismo, coisa importante. E ceia do Senhor aparece em torno de 20, 25 vezes. Mas quando você olha para a palavra paz, 400 vezes, isso só no seu radical. E ainda tem todas as vezes em que a palavra é usada de formas diferentes, de formas de adjetivo, não só substantivo. Mas é tão interessante para ver 400 vezes a palavra paz. Então é um livro que fala muito sobre paz. Também paz é um atributo de Deus. Juízes 6:24, Hebreus 13:20. Olha o que diz esse versículo de Juízes. Gideão construiu ali um altar em honra do Senhor e lhe deu este nome, o Senhor é paz. Talvez na sua tradução, na nova versão transformadora, ele coloca assim, e lhe deu este nome, Jeová Shalom. Um termo muito, muito importante para o judeu, para usar o nome Jeová Shalom. O Senhor é paz, ou seja, é algo que Deus é. Não é só que Deus tem paz, mas é aquilo que Deus é, faz parte da sua natureza, do seu caráter, da sua pessoa. E Hebreus 13:20 repete isso de novo no Novo Testamento. É tão interessante que um dos atributos de Jesus, a gente vai ver isso agora na Páscoa, né? Vai estar Páscoa, no Natal. Desculpa. Esses eventos importantes aí. No Natal, nós vamos falar muito sobre esse versículo. E ele descreve Jesus em Isaías 9:6. E ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Não é interessante que foi da vontade de Deus colocar essas descrições de Jesus? E numa delas, porque ele não colocou outro amoroso, ele poderia ter dito, né? Príncipe do amor, príncipe da bondade, príncipe da justiça, mas o que ele diz? Príncipe da paz. Esse vai ser o nome dele. É interessante quando Jesus nasce, eu não coloquei aqui, mas qual é o cântico dos anjos quando os anjos aparecem para os pastores? Glória a Deus nas maiores alturas e paz aos homens a quem Ele quer bem. Então você nota que paz é uma coisa importante que Deus quer ter com o homem, quer dar para o homem. Mas de modo geral, eu acho que a gente precisa definir bem o que é paz, para a gente entender bem do que Jesus está tratando aqui.
Então, para entender isso, a gente precisa entender o que significa paz. E paz, ela tem 3 aspectos. Eu usei a letra C, você não vai encontrar talvez nesse termo, por aí, se você for estudar sobre paz, mas eu usei a letra C para tentar ajudar você a memorizar, ou pelo menos lembrar. Então, paz, primeira ideia de paz é a paz circunstancial. Nós vamos cortar um pouco mais fino aqui, só para ajudar você a entender do que sentido Jesus, eu acredito que ele está falando. Primeiro tipo de paz é a paz circunstancial. É aquele tipo de paz que vem quando você usa aquela frase, eu preciso de sossego. É aquela paz que você talvez descreve quando você diz, eu preciso de tranquilidade, preciso de quietude, quero tirar aquilo que está causando turbulência. Conflitos ao meu redor. Talvez tenha uma situação de conflito e você quer parar com aquilo. Talvez é um barulho, talvez é as crianças que não param de fazer bagunça em casa e você teve um dia cheio, você quer chegar em casa e quer descansar um pouquinho, mas ainda está as crianças lá. Papai, que bom que você chegou. E aí começa uma batalha, né? Então, paz circunstancial. Está falando dessa paz que envolve o nosso mundo ao redor. Mas o que eu preciso dizer para você é que, infelizmente, esse tipo de paz não vai ser duradoura nesse mundo até que Jesus ele restaure todas as coisas. Por mais que você busque essa paz, ela sempre vai ser algo que foge das nossas mãos. Porque nesse mundo você não vai encontrar esse tipo de paz. Olha o que Jesus disse em João 16:33. Eu lhes falei tudo aquilo para que vocês tenham paz em mim. Aqui no mundo, vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Então, no mundo, o que Jesus está dizendo? Você vai ter aflições. Aí você pensa, agora eu vou ter uma folga, eu vou poder descansar, e aparece um outro problema, uma outra dificuldade. Às vezes é dificuldades em casa, dificuldades ao nosso redor, problemas que pessoas enfrentam. Às vezes você começa para enfrentar, então parece que há um conflito, né? As coisas não melhoram. Então esse é um tipo de paz que muitas vezes a gente está procurando, circunstancial. Existe o segundo tipo de paz, é a paz que eu vou chamar de paz central, ou a paz interna. Às vezes a gente confunde um pouco porque a gente acha que se melhorar a situação ao meu redor, melhora dentro de mim. Se o trânsito for não ser tão caótico, não ser tão difícil para chegar do Palladium para a igreja de tarde, então eu vou ficar mais em paz, eu seria uma pessoa mais tranquila se não tivesse que enfrentar um trânsito assim. Geralmente esse é o tipo de paz que a gente chama de paz de espírito. Ou seja, aquela experiência interior de serenidade, de bem-estar comigo mesmo, de bem-estar com as situações da vida, não me sentir tão triste, talvez tão deprimido, tão desanimado. Eu quero ter um pouco de paz, eu não ter aquela dor de cabeça ou preocupação que está sempre presente. Mas infelizmente eu tenho que dizer para você que por mais que as pessoas procuram conseguir a paz interna, tentando controlar as circunstâncias externas, você não vai conseguir paz de modo duradouro sem receber o presente da graça de Deus. Essa paz, se você tentar controlar as situações, tentar controlar a sua mente, talvez você até busque tomar um medicamento para ajudar você, infelizmente isso não vai ter valor duradouro. Só tem um meio que você pode receber essa paz interna e ela vem como um presente para você. Ela vem do Senhor para você. Olha o que diz Isaías 57, um versículo bem forte aqui. Ele diz, mas os ímpios, outra versão diz, os incrédulos, aqueles que ainda não conhecem o Evangelho, não conhecem a mensagem de salvação, ele diz, mas os ímpios são como o mar agitado, incapaz de sossegar, cujas águas expelem lama e lodo. Para os ímpios não há paz, diz o meu Deus. Não é que Deus está impedindo as pessoas de ter paz, mas está dizendo dentro do coração deles, dentro da mente deles, eles não conseguem. Ele fala, são como o mar agitado, como água agitada, como lama. Só cria mais sujeira, mais bagunça. Cada vez mais, um conflito. E ele diz, para os ímpios não há paz, eles não conseguem encontrar isso. Interessante que Gálatas 5:22 diz, mas o Espírito produz esse fruto, amor, alegria e paz. É algo que vem de Deus para nós.
você pode encontrar a verdadeira paz no Senhor. Então essa paz é um fruto do Espírito, não é um produto dos seus próprios esforços, das suas próprias tentativas. Então, vamos pensar, se paz circunstancial não dá para você conquistar de modo pleno nesse mundo caído. Se paz central ou paz interna é um presente, o que Jesus está querendo dizer então? Tem um terceiro tipo de paz. Ele fala sobre a paz que eu chamo de paz conectiva, ou a paz relacional. E aí eu acredito que Jesus está falando desse terceiro tipo de paz. É a paz referente aos nossos relacionamentos. É a paz que vem quando nós pedimos perdão a quem nós ofendemos e quando nós perdoamos aqueles que nos ofendem. É a paz que começa quando nós restauramos, em primeiro lugar, num relacionamento que foi quebrado com quem? Com a pessoa de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio, através daquilo que Jesus Cristo fez. Então é um relacionamento que foi quebrado, realmente Adão quebrou, mas nós ainda estamos recebendo aquela herança. E nós precisamos individualmente voltar para conectar de novo, ligar de novo o nosso relacionamento com Deus. E é isso que então vai afetar a nossa paz interna, e independente das circunstâncias. Às vezes o mundo vai estar em conflito, as coisas não vão mudar, e você está alegre, você está contente, você está sereno, por quê? Porque você tem a paz de Deus no seu relacionamento com Ele. E é tão interessante que isso não depende só de você ser um cristão. Pessoas que podem ter Cristo como Salvador, muitas vezes podem até perder a paz do seu relacionamento com Deus. Por quê? Por desobediência. Um dos hinos que a gente cantou falando sobre vou obedecer a palavra de Deus, o último hino. Mas quantas vezes nós perdemos essa paz? Por quê? Porque nós não estamos dando ouvidos à palavra de Deus. Então essa paz relacional é a paz que permite que homens e mulheres encontrem paz nas circunstâncias da vida e até mesmo internamente. Se constitui a ferramenta básica dos nossos relacionamentos diários uns com os outros. A base pela qual nós vamos conviver em nossos relacionamentos. Pode imaginar uma família que vive em conflito o tempo todo. Onde que começa a paz? Começa você trazendo o Senhor para dentro da sua vida. E isso com certeza vai abençoar e ser uma ajuda para outros. Então por que essa paz é tão importante? Porque é essa paz que vem quando nós tratamos do problema central do nosso coração. Porque a sede dos conflitos, o lugar onde os conflitos verdadeiramente acontecem, eles são dentro do nosso coração. É a paz que tem origem como resultado do nosso pecado. É a paz que procura de modo incessante restaurar relacionamentos e acabar com aquelas inimizades. Aquela tristeza que vem, que talvez você até chegue em casa e fale assim, eu sei que eu estou certo nessa questão, mas por que eu estou triste? Por que eu estou chateado? Porque você sabe que é mais do que só a questão, é o outro, é aquela outra pessoa. É a paz que Jesus trouxe quando Ele se entregou na cruz. Olha comigo Efésios 2. Eu dei bastante moleza para você, né? Coloquei vários versículos escritos. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora em Efésios 2. Vamos juntos para lá. Ligue a sua tela. Vira algumas telas aí. Efésios capítulo 2. Jesus descreve essa paz. O apóstolo Paulo descreve. Efésios 2, versículos 13 até o versículo 18. Olha que interessante. Efésios 2, versículo 13 até o versículo 18. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Versículo 16, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade.
Ele está falando do relacionamento entre judeus e gentios. A igreja no começo ali, aquela comunidade judaica, e depois pessoas que não eram judeus começaram para entender o evangelho, e Deus então uniu esses dois grupos através do evangelho e promoveu a paz nos relacionamentos. Versículo 17, vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Ou seja, interessante que Paulo coloca qual que é o centro de todo o processo da cruz, da vinda de Cristo, é fazer o quê? Restaurar relacionamento. Nosso relacionamento com Deus e nosso relacionamento uns com os outros. Então, de novo, eu acredito que Jesus, quando ele fala, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, Jesus está tratando dessa paz conectiva. Está falando da paz relacional. Porque se isso estiver certo, se você entender isso, e você ter isso, então todas as outras coisas vão ser resultado. Se a paz conectiva, a paz do relacionamento, meu relacionamento com Deus estiver da maneira como Deus pede para ser, e meu relacionamento com os outros for tratado do modo adequado que Deus fala para fazer, então todas as outras coisas vão ser resultado. Paz central, paz das circunstâncias, mesmo que as circunstâncias não mudem, mesmo que ainda você tenha lutas e dificuldades, que preocupações que chegam na sua mente, mas você sabe que é um relacionamento que está restaurado. Jesus, ele fez isso e serve de modelo, ele é o modelo para nossas vidas. Então isso é tão precioso. Isso nos dirige então, espero que isso ajude você a entender a paz. Muitas vezes a gente coloca tudo na mesma sacola, né? Mas aqui ajuda você a poder entender, eu acredito, essas divisão para ajudar a gente a poder entender do que Jesus está falando. E aí nós vamos então para a pergunta, dentro do versículo, o que é um pacificador? Porque Jesus diz, bem-aventurados pacificadores. Tem um homem chamado Francisco de Assis, na história da igreja, e ele diz o seguinte, ele disse uma frase, um homem de guerra é aquele que joga pedras, enquanto um homem de paz constrói uma ponte com elas. O homem de ódio procura uma vítima, enquanto o homem de paz procura uma vitória. Quando Jesus usa o termo pacificador, realmente ele está usando duas palavras, é uma junção de dois termos que, na construção. Então a primeira palavra que ele usa, esse termo pacificadores, é uma junção da palavra eirene e também a palavra orgos. Realmente a palavra orgos é uma palavra junta, é demiurgos, é usado para criador, é o termo criador. E aqui Jesus usa, ele junta duas palavras, ele faz uma soma, né? Ele chama de, a palavra é eirenorgos, a palavra pacificador. Mas o que eu quero que você note é algo muito especial que Jesus está dizendo aqui. Precisamos entender o sentido da força do que Jesus está falando. Esse termo criador é um termo muito forte. Não é um termo que é usado em geral na Bíblia. Nunca o homem é chamado de criador. Nós somos seres criativos. Por quê? Porque a gente pega algo que já existe, eu pego uma madeira e eu posso transformar nesse púlpito. Eu posso pegar um objeto, mas eu não crio nada novo. Se eu quero oxigênio, eu não vou criar oxigênio. Eu posso criar um aparelho que vai coletar do ar, vai recolher todo o ar, e aí ele vai fazer a separação, e aí ele vai separar o oxigênio. Mas eu não crio o oxigênio. Tá fazendo sentido? Então, nesse termo, o que é especial é que Jesus está dizendo que a paz, se não houver uma intervenção nas situações, uma intervenção externa num problema, você não vai ter paz. A paz ela não vai criar por si só. Ela precisa de uma intervenção. Pense sobre o nosso relacionamento com Deus. Se não fosse Cristo ter vindo ao mundo, nós não teríamos paz com Deus. Nós precisamos de Cristo. Ele é a ponte, ele faz essa ligação entre nós e Deus. Por isso que eu preciso do Senhor Jesus Cristo, para restabelecer esse relacionamento com Deus. Então, através de Cristo, Deus criou o meio para termos paz. Quando você age como um pacificador, você como filho de Deus, diante de situações e problemas, você ajuda pessoas a restaurar relacionamentos, você está criando a paz. Então, por isso esse termo é tão precioso. É uma expressão muito forte. Você já deve ter ouvido talvez a frase criador de confusão. Já ouviu essa frase? Essa pessoa é um criador de confusão.
a gente tem essa, é muito fácil para a gente ouvir essa expressão. Mas você já ouviu uma frase, criador de paz? Essa pessoa é criadora de paz. A gente não usa essa expressão, né? Ou seja, a pessoa que é criadora de confusão, ela fica inventando modos de acontecer conflitos. Isso acontece porque é mais fácil quebrar a paz. É mais fácil fingir paz. É mais fácil permitir que a confusão se estabeleça. Fazer com que as pessoas fiquem em conflitos. É muito mais fácil. Mas o que é o criador de paz? Ele é alguém que inventa formas de restabelecer relacionamentos. De como é que eu posso fazer com que essas pessoas que estão em conflito possam restaurar. Como é que eu posso sentar junto com elas e ajudar elas a restabelecer de novo comunhão. Como é que eu posso chegar para alguém e falar que ela precisa restabelecer a comunhão dela com Deus? Isso é o que um pacificador faz. Não é eu contra a pessoa, a minha igreja contra aquela igreja. É a pessoa e eu sou um instrumento como pacificador para chegar até aquela pessoa e dizer, olha, aqui está o Senhor e aqui está você e olha o que Deus quer. Ele quer te oferecer a paz. Você quer confiar nele como seu Salvador? Você quer aceitar este presente de paz que Ele quer dar para você? Restaurar relacionamento de novo com você? Ele quer estabelecer paz de novo com você? E se a pessoa diz sim ou não, não é o que impede aqui, não é o que depende para eu ser um pacificador. Eu quero que a pessoa ela possa saber com certeza qual é a responsabilidade dela diante de Deus. E o meu coração continua aberto para essa pessoa. Infelizmente, na minha vida cristã, no começo do seminário, houve algumas falhas no meu treinamento. Pessoas que eu acredito que eram bem intencionadas. Mas algumas vezes foram feitas coisas que eu acredito que hoje, se eu estivesse naquelas mesmas situações, eu não faria daquele jeito. Algumas vezes confrontando pessoas com João 8,44 e falando, olha, você é filho do diabo porque você é mentiroso e você faz aquilo que o diabo quer. É uma palavra muito dura para dizer. É verdade, mas eu posso usar sabedoria para trazer pessoas para entender, olha, o seu relacionamento com Deus. Eu acredito que eu faria isso de uma forma diferente hoje, porque eu quero ser um pacificador, confrontando pessoas, mas de uma forma que ajuda ela a entender, porque ela está indo contra mim, ela está pensando que eu estou atacando ela, mas eu preciso mostrar para ela que se ela fica ofendida, se ela fica chateada, que ela fique com a palavra de Deus, que ela possa não me ver como um inimigo, ainda que não seja algo tão fácil assim. Nós vamos ver isso mais para frente, na continuidade a próxima bem-aventurança, porque ela complementa essa bem-aventurança. Mas a princípio, o que eu quero que você entenda é a importância de ser alguém que é um pacificador, porque você está criando algo que não existe. Essa é a ideia. Paz não vem de modo natural. Ela exige uma intervenção. E um pacificador é alguém que cria paz. Um lugar onde não ia haver. Largado a si mesmo, o homem só vai cada vez mais profundo, e é a graça de Deus que mantém ele ainda sem se corromper de modo completo. E o que nós fazemos? Quando você é um pacificador, você está ajudando aquela pessoa a poder encontrar esperança, encontrar direção. Quero mostrar alguns versículos para você que mostram isso. Ser um pacificador é trabalhar de diversas formas, para restaurar, para estabelecer, para manter a paz, porque isso é uma ordem do Senhor. Olha que interessante aí alguns versículos. Salmo 34:14. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Paz é trabalho. Não é algo simples. É algo que demanda esforço. Envolve uma decisão. Olha Romanos 14. Por isso esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Precisamos trabalhar para unir pessoas, para ajudar, para conduzir a paz e a edificação mútua. Outro versículo, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, Efésios 4:3. Notou quantas vezes há um incentivo, um desafio, uma ordem para que você se esforce, para que a paz seja mantida, para que os relacionamentos sejam mantidos. 1 Tessalonicenses 5:13, tenham-nos na mais alta estima. Agora ele está falando. Interessante que embora tenha várias ordens sobre relacionamento uns com os outros, tem uma ordem que fala sobre relacionamento com quem?
seu pastor. E ele diz ali: tenha-nos na mais alta estima com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Uma das maiores alegrias para um pastor, irmãos, não é, eu agradeço o seu amor, o seu carinho, cada vez que tem dia do pastor e traz as coisas. Eu sei que o pastor Paulo gosta também. E tem Natal, e tem coisas. Mas, irmãos, o nosso maior desejo, sabe qual é o maior presente que você pode dar para nós? Vivam em paz uns com os outros. Vivam em paz com Deus, fazendo o que agrada ao Senhor. Porque se você faz isso, então é isso que nos alegra. É isso que nos motiva. Nosso desejo, nós não trabalhamos aqui, nós não servimos ao Senhor por motivos gananciosos, por motivos pessoais, motivos de enriquecer. Você conhece nossa vida, sabe como nós vivemos, sabe nossa família. Mas viva em paz uns com os outros. Considera quando o pastor está falando. Considera quando está sendo ensinado de acordo com a Escritura. Por quê? Porque o propósito no final, sabe quem é que vai desfrutar da paz? Você mesmo. Quando você obedece a Escritura, quando você dá ouvidos ao que a gente fala, no final das contas, quando eu vou para casa sabendo que, graças a Deus, porque aquela família, porque aquelas pessoas estão agradando a Deus, tem lutas, tem dificuldades, tem problemas, mas eles estão em paz. Ainda que tem dificuldades, ainda que tem problemas, ainda que enfrenta lutas. Nós temos orado por vocês. Essa semana de oração foi uma semana de oração. Antes da semana de oração, como igreja, nós já tivemos tempo de oração, orando por vocês, orando pela igreja, orando pelas suas vidas, pelas lutas, pelas dificuldades. Seja jovens, seja adultos, sejam homens, mulheres, crianças, idosos. Nós sabemos que vocês enfrentam batalha. O tio Roberto estava falando da semana de oração, de vir para a igreja, um tempo precioso. Nós precisamos entender, irmãos, que tempo juntos aqui é ensinamento. Oportunidades na igreja, quando estamos juntos, além de edificar-nos uns aos outros, estimularmos o outro, fortalecermos o outro, é um tempo em que Deus está te dando instrução. Onde é que a aula prática acontece? Quando você sai daquela porta, Deus está dizendo: agora vamos ver se você entendeu a lição. É onde acontece, onde Deus promove o crescimento dele. O propósito de Deus não é só nos deixar mais inteligentes, mais conhecedores da palavra, mas pessoas que vivem a palavra de Deus. E é isso que um pacificador faz, ele coloca em prática o conhecimento do que Deus diz. Vamos colocar esses ensinamentos de modo real na minha vida. Então, se eu pudesse transcrever ou parafrasear, escrever com minhas palavras esse versículo, eu diria o seguinte: você vê como Jesus resumiu bem, e eu não consigo resumir da forma como Jesus resumiu. Para que eu possa entender, eu escrevi da seguinte forma: você é imensamente abençoado quando mostra às pessoas como cooperar juntas, ao invés de discutirem e brigarem. Assim você realmente descobrirá qual é o seu lugar na família de Deus. Então, pacificadores, o resumo de uma palavra está bem nessa parte. Você acaba sendo mais abençoado quando você ajuda pessoas a aprenderem como trabalhar juntas, sem ficar tendo desentendimento, sem ficar tendo discussões, poder trabalhar em equipe, poder saber como nós podemos servir ao Senhor mais e melhor e mais fortes. Então é isso que fala sobre ser um pacificador. E aí nós temos uma promessa. Finalmente, qual que é a promessa aqui? Porque ele diz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, é interessante que Jesus está falando, filhos de Deus, mas a ideia aqui não é que você é um pacificador e aí eu vou ganhar méritos para ganhar a salvação. Não, você não ganha a salvação dessa forma. Você só recebe a salvação como um presente. Quando você diz para o Senhor: Senhor, eu quero restaurar meu relacionamento com o Senhor de novo. Eu não sabia que ele estava quebrado por causa de Adão. Mas agora eu entendo que eu preciso restaurar de novo esse relacionamento. Eu quero confiar no Senhor como meu Salvador através de Jesus Cristo. Porque Ele é o meio que me liga entre eu e o Senhor. Eu aceito aquilo que Ele fez no meu lugar, para que eu possa então ter relacionamento com o Senhor. Então eu não ganho a salvação por obras. Uma obra boa de promover ajuda entre as pessoas. Não é isso que ele está falando. O que significa ser chamado filho de Deus? Interessante que em 1781, Benjamin Franklin, ele escreve para um amigo, e ele diz o seguinte:
bem-aventurados os pacificadores, eu suponho, deve se referir a pessoas de um outro mundo, porque nesse mundo, frequentemente, nós somos amaldiçoados. Infelizmente, nós vivemos num mundo cujo trabalho de paz, fazer paz, não é uma coisa fácil. Algumas vezes até se tornam situações confusas. Você acaba ajudando pessoas em conflito e acaba virando duas pessoas que estão uma contra a outra, você tenta ajudar, daí as duas se viram contra você, né? E aí você acaba às vezes até tendo alguns hematomas emocionais. Você acaba levando um chute, você acaba levando um soco de palavras que nem era o propósito, mas você está lá para promover pacificação. Então é interessante que algumas vezes ser um pacificador pode até ser um trabalho meio solitário, porque você vive num mundo em conflito. Pessoas que não querem ouvir muitas vezes a voz do que Deus tem para dizer. E isso está falando no seu dia a dia, não estou falando só na igreja, falando no seu trabalho, na escola, pessoas que estão ao seu redor, seu vizinho. Esses dias eu estava saindo de casa, é apartamento, então tem vários apartamentos no mesmo bloco, quase porta com porta, e nós temos um vizinho que ele tem dificuldades, é um jovem, ele tem problemas com drogas, e aí quando ele fica bem alterado, ele fica muito agitado, muito nervoso, e eu estava muito preocupado porque ele estava gritando muito com a mãe dele. Eu estava considerando muito se eu deveria ligar para alguém, ligar para alguma instituição, alguma coisa. Eu estava com muito, muito medo do que poderia acontecer. Ela é uma senhora que está com um câncer bem profundo, um estado bem avançado. Já aconteceu dela ter crise no apartamento, a Célia ligou para o SEAT, eles vieram, atenderam ela. Então uma situação, um conflito muito difícil. Estamos buscando oração para saber como podemos ser uma bênção e ser pacificadores para essa família. Um ambiente bem de tensão. Então fazer paz não é um trabalho fácil, mas é algo importante que nós precisamos fazer. Deus nos coloca nesse mundo para causar um impacto. E por isso Deus, quero falar sobre essa questão, até a Bíblia fala sobre um trabalho solitário, né? Salmo 120, versículos 6 e 7. Tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. Algumas vezes no seu dia a dia, basicamente vai ser quase Salmo 126, de 6 e 7. Você vai ser um pacificador, você vai promover relacionamentos, restaurar paz, mas às vezes você vive num mundo que fala de guerra. Pessoas que só querem desentendimento, pessoas que só querem o seu eu. O que eu quero é o que vale. A minha vontade é o que impera. Eu sou o rei da minha vida e quero ser o Senhor sobre todos. E você precisa mostrar para as pessoas que só há um Senhor. Há um só Deus. E Ele é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, eu acredito que há duas promessas aqui no texto que a gente pode descobrir para os pacificadores. Há dois incentivos, dois ânimos, duas recompensas para aquele que age como pacificador. A primeira coisa nós podemos encontrar em Mateus 5, 44 e 45. Se você está em Mateus, volta lá comigo para Mateus, e olha Mateus capítulo 5, mesmo capítulo, mesmo contexto do Sermão do Monte, mas olha que interessante a primeira recompensa, versículo 44 e versículo 45. Versículo 43 diz, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Versículo 44, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, ou seja, haja como um pacificador. Versículo 45, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Ou seja, como é que você demonstra que você é um filho de Deus? Como é que pessoas vão reconhecer que tem algo diferente na sua vida? Porque você vive como Deus é. Deus, Ele é paz. E você, como um filho de Deus, vive da mesma maneira como Deus é. Você aplica os mesmos princípios. Você não ama só quem é agradável. Você ama até aquele que é desagradável. Você não ama só as pessoas que você se importa e gosta. Você se importa até com aquelas pessoas que não são tão gostáveis assim. Você busca desafiar seu coração. O que vem naturalmente? Amar quem você gosta e odiar o seu inimigo. O que é que vem espiritualmente? Amar tanto a quem você gosta quanto aqueles que te perseguem. Ora por aqueles que você ama os seus inimigos e ora por aqueles que vos perseguem. Talvez, irmãos, não há um momento mais crucial que demonstra nossa natureza de Deus, que nós somos filhos de Deus,
do que quando você ora por uma pessoa que está fazendo mal para você. O que é que Jesus Cristo diz na cruz? Uma das frases dele é: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Será que eles não sabiam o que estavam fazendo? Eles sabiam o que estavam fazendo ali, mas eles estavam limitados pelo contexto. Eles não sabiam tudo que estava envolvido naquela salvação de Cristo. Às vezes vai ter pessoas que vão fazer o mal, mas eles não sabem que o mal que eles fazem nessa vida é temporária. Porque se eles morrerem sem Cristo, eles não vão para o céu, eles vão para o inferno. E é esse amor que olha além, que diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem, eles não entendem, eles não compreendem para onde eles estão indo. Eles não conseguem entender o que está envolvido nisso. Mas eu, com amor, vou orar por essas pessoas. É algo fácil? Não. É um grande desafio. Jesus parece que vai subindo a escala, né, do desafio. E aí ele vai chegando para coisas que vão sendo cada vez mais. Mas se você é um discípulo de Cristo, você precisa desafiar a crescer. Cresce um pouco mais. Olha outra promessa. Eu falei que são duas recompensas. A segunda está em Tiago 3,18, diz: haverá uma colheita com muitos frutos para o pacificador. Eu não estou aqui com a nova versão traduzida. Aqueles que são pacificadores farão uma colheita de paz e colherão o quê? Justiça. Uma multidão de justiça. Você não sabe, nem eu, irmãos, a gente não tem noção da onde que caem as sementes que você planta de paz. Mas um dia talvez nós vamos ser conscientes de que há uma grande colheita que Deus vai fazer, quando você está ajudando pessoas a saber que elas precisam restaurar relacionamento. Será que existe, agora minha pergunta, será que existe uma tarefa maior? Será que existe uma tarefa mais necessária? Será que há uma tarefa mais valiosa do que sermos pacificadores? O que você acha? Eu acredito que não. Então, irmãos, o desafio é do que Jesus Cristo nos ensina: ajude pessoas. Ajude pessoas nesta igreja. Ajude pessoas na sua família. Ajude pessoas no seu trabalho. Ajude pessoas nesse mundo para encontrar paz. Porque elas podem encontrar paz em um lugar: em Jesus. Ajude pessoas a encontrar Jesus. Ele é o príncipe da paz. Por isso Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Vamos orar. Senhor, é um desafio que o Senhor conhece quais são as pedras que nós temos em nossos caminhos, as pessoas, as situações, relacionamentos, que nós precisamos ser instrumentos do Senhor para promover a paz. Precisamos da Tua sabedoria para fazer isso de uma forma que agrada o Senhor e de uma forma que ajuda pessoas. É um risco, porque muitas vezes nós nos colocamos na linha de batalha. Mas nós precisamos ser aquelas pessoas que ficam em pé no meio da batalha e levantam a bandeira, acenando que há uma oportunidade de restaurar relacionamento com Deus em primeiro lugar, e também uns com os outros. Nos ajuda, Deus, para sermos verdadeiros pacificadores, como seus filhos, como seu povo, viver isso de modo pleno, como esse poder de criação, poder criar a paz, algo que não vai vir de modo natural. Muitas pessoas estão procurando paz nas circunstâncias, estão buscando paz interna, mas elas não sabem que a verdadeira paz começa com relacionamento. Peço a Deus, se alguém aqui hoje que ainda não tem esse relacionamento com o Senhor, que possa dar esse primeiro passo, de trazer seu coração diante do Senhor e restaurar de novo a amizade, a paz com o Senhor. Não deixar que o pecado mantenha quebrado esse relacionamento. Também, ó Deus, se há outros aqui que já têm o Senhor como Salvador, mas não têm vivido dessa maneira, têm sofrido conflitos, dificuldades nos pensamentos, dificuldades nas circunstâncias da vida. O Senhor conhece as lutas de cada um aqui. Que a sua palavra possa trazer esperança e o desafio de viver de acordo com a sua palavra, ver os frutos que o Senhor vai produzir. Tudo começa com a nossa obediência. Nosso coração, ele tem dúvidas. Nossos pensamentos, a lógica, não faz senso agir com bondade com pessoas que nos fazem o mal.
mas a sua palavra ela vai além da lógica. A fé é algo que vai além da nossa compreensão. É uma certeza de confiar naquilo que o Senhor diz. Nos ajuda, ó Deus, como igreja, para sermos reconhecidos como uma igreja que ajuda pessoas a restaurar relacionamentos, começando com o Evangelho, começando uns com os outros aqui, e nossos relacionamentos juntos, como irmãos, como família. Isso é algo que nós precisamos pedir perdão uns aos outros, que nós façamos isso. Se nós precisamos pedir perdão ao Senhor, que nós façamos isso. E se nós precisamos conceder perdão uns aos outros, que nós façamos isso. Porque esse é o meio pelo qual o Senhor abençoa o seu povo. Essa é a maneira como o Senhor trabalhou na história até hoje. E a maneira como o Senhor vai continuar trabalhando. Usando os seus filhos, usando os seus servos, usando os seus discípulos. Pessoas que são bem-aventuradas, porque elas promovem a paz. E é por isso que nós oramos e agradecemos ao Senhor em nome de Cristo. Amém.